Olá! Hoje nós vamos fazer nossa aula 7, ainda sobre trigonometria. O conteúdo de hoje vai ser seno, cosseno e tangente de um arco. Então, nessa primeira página aqui, nós vamos fazer o seno e o cosseno desse arco. Seno e cosseno, só o seno e o cosseno, tá? Depois a gente faz a tangente. Seno e cosseno. Nós vamos trabalhar, esse rosinha aqui é o ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, né? Nós vamos começar a colocar aqui eixo X e eixo Y, igual ao plano cartesiano. Então, esse vai ser o meu eixo X e esse vai ser o eixo Y. Esse eixo X, ele é chamado de eixo dos cossenos. Esse é o eixo dos cossenos. E o eixo Y é o eixo dos senos. Eixo dos senos. Então, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com seno e cosseno, o seno vai ser marcado nesse local e o cosseno vai ser marcado nesse local. Então, recapitulando alguns pontos que vocês já estudaram, esse é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Se eu trabalhar com os ângulos no sentido horário, vai ser sentido negativo, né? Então, eu vou colocar um ponto P, bem aqui. Desse ponto P, eu quero marcar ali qual vai ser o seno e qual vai ser o cosseno. Seno e cosseno. Aqui é como se fosse lá no plano cartesiano mesmo. O seno e o cosseno. Esse eixo X, eixo dos cossenos, se eu tiver que marcar o cosseno, isso aqui primeiro, né, como se fosse um ângulo assim, ó. Deixa eu fazer um riscadinho aqui do lado. Fazer um rascunho aqui. Rascunho. Aqui é como se eu tivesse o eixo X e o eixo Y de um plano cartesiano. E eu vou colocar um ponto P bem aqui. Se eu tiver que saber quais são as coordenadas desse ponto, eu vou marcar ele aqui. Esse é o valor do X e esse é o valor do Y. Então, é o que vai ser feito ali. Aqui eu vou marcar no eixo X. Esse valor vai ser o valor do cosseno. E esse valor vai ser o valor do seno. Então, esse tamanho aqui é a medida do cosseno. E esse tamanho aqui é a medida do seno. E o que é esse ângulo? Aqui a circunferência estaria nesse local. E isso aqui é a abertura, o ângulozinho que eu quero é esse, ó. Então, se eu tivesse lá um ângulo de 30, 45, 60 graus, esse aqui é o ponto P, que está determinando esse ângulo, essa abertura aqui, ó. Então, esse ponto P tem esse tamanho aqui de cosseno e tem esse tamanho de seno. Nesse eixo aqui ainda, o que falta dizer para vocês, né, é que o ciclo trigonométrico, a gente tem como padrão a medida 1. É como se nesse eixo aqui, esse valor fosse 1, lá para frente eu tenho 2, né? Aqui seria o menos 1, para cá o menos 2, aqui para cima também 1. Então, ainda fazendo um outro rascunhozinho aqui, ó, separando, tirando o ciclo trigonométrico. Eixo Y, eixo X, aqui seria 0, 1, 2, 3, que vai até o infinito. 1, 2, 3, também vai até o infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui é o plano cartesiano. Esse ciclo trigonométricozinho ali, ele está desenhado bem aqui, ó. 1, 1, 1, menos 1 e menos 1. Então, ele está desenhado nesses pontos. Ou seja, essa medida aqui é a medida 1. Essa medida também é 1 positivo. Essa medida é menos 1 e essa medida é menos 1. 1, 1, menos 1 e menos 1.
São os quatro, então, os quatro valores ali, né? Como se fosse o ângulo de 0, 90, 180, 270 graus. E aqui também 360, né? Então, para marcar o ponto P, o cosseno é marcado no eixo X e o seno é marcado no eixo Y. Por enquanto, a gente para por aqui. Aí, vamos fazer agora a tangente. Na tangente, o que nós temos em relação, parecido com o anterior, é que esse valor também é o 1, 1, menos 1, menos 1. Esse também é eixo X, esse também é eixo Y. Na verdade, tudo isso que eu vou desenhar aqui também vai estar nesse mesmo desenho. Eu só vou fazer separado para não ficar muita coisa misturada aqui, tá? Mas dentro do mesmo ciclo trigonométrico nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Tá tudo junto dentro de uma só figura, dentro de uma só imagem. Dentro dessa aqui nós temos tudo. Dentro dessa também nós temos tudo. Só que para explicar, eu vou explicar a tangente separada. Tangente é uma reta que tange, ela toca só. Ela só vai ela vai ficar encostada. E onde é que é tocada essa tangente? Ela vai ser tocada bem aqui nesse ponto 1. Nesse pontinho 1, nós temos a reta que é a reta tangente. Então, essa reta tangente nós vamos marcar bem aqui. Ou seja, eixo X é o eixo dos cossenos, eixo Y é o eixo dos senos e esse aqui é o eixo das tangentes. Eixo das tangentes. Eixo das tangentes. E como é que eu vou marcar uma tangente aqui? Relembrando lá o desenho anterior, eu vou pegar esse mesmo pontinho P daqui, do que eu marquei o seno e cosseno, e vou colocar nesse desenho. Então, colocando aquele ponto P bem aqui, ponto P, eu tenho aqui para baixo a marcação dele do cosseno, que é o eixo X, aqui vai ser a marcação do seno, e onde é que vai ser marcada essa tangente? A tangente dele é marcada lá naquela retinha vermelha, no eixo das tangentes. Então, como o ponto P está aqui, se eu tivesse que marcar o ângulo dele, ele estaria bem aqui, não é isso? Esse é o ângulo. E aí nós vamos prolongar esse ângulo até aqui. Esse vai ser o valor da tangente. Essa aqui é a medida da tangente do ponto P. Então, relembrando aqui o desenho anterior, no ponto P, aqui eu tenho seno, cosseno, seno no eixo Y, cosseno no eixo X, e prolongando aqui a abertura do ângulo, que aqui está o ângulo, né? Deixa eu fazer o ângulo aqui também. Prolongando esse ângulo lá para o eixo das tangentes, nós vamos ter a marcação da tangente. Então, eixo X, eixo Y e o eixo das tangentes. Aí, em cima desse desenho aqui, eu vou fazer um separado só para não ficar misturado aqui em cima. Se eu tiver aqui um ciclo trigonométrico, eixo X, eixo Y e aqui o meu eixo das tangentes. Se eu marcar um ponto bem aqui, ponto nesse local, a tangente vai ser essa medida. Se eu marcar um ponto aqui, a tangente já aumenta. Olha só o tantão que ela vai ficar grandona. Se eu colocar um ponto aqui em cima, olha só para onde já vai essa tangente aqui. Lá para alto. Olha o tamanho que ela já fica. Ou seja, quanto mais eu aumento o ângulo, a abertura do ângulo, mais essa tangente vai ficar gigantesca aqui. Vai subindo, subindo, subindo para todo sempre. Então, para não ter... na verdade, não é para não ter, né? Essa medida, ela vai aumentar enquanto esse ângulo estiver abrindo. Quando ele chegar no 90 graus, observe o que acontece. Ele não sobe aqui. 90 graus, ele jamais vai tocar aqui o eixo da tangente.
nem o 90 graus e nem o ângulo que está aqui para baixo, que é o 270 graus. Então, por causa disso, nós vamos dizer que a tangente de 90 graus e a tangente de 270 graus, que vai ser essa medida e essa medida, elas não são definidas. Nós vamos chamar de tangentes não definidas. Então, por enquanto, aprendemos o eixo do seno, eixo do cosseno e o eixo da tangente. E aí vamos fazer agora aqui o que a gente chama de estudo dos sinais. Nesse estudo do sinal, nós vamos trabalhar aqui com seno, cosseno e tangente. Seno. O eixo do seno não é esse eixo Y? Tudo que está, marcar só esse, visualizem só esse primeiro aqui, ó, só esse primeiro, que é o seno. Tudo que está acima do eixo, a parte de cima do eixo Y não é positiva? Então, se o eixo na parte de cima é positivo, esses valores aqui serão positivos e esses também. E tudo que está abaixo desse eixo é negativo, então esse valor é negativo e aqui também. O que isso quer dizer? Se eu tiver um ponto, um ângulo, nesse primeiro quadrante, qualquer que seja o valor dele, ele vai ter um seno positivo. Positivo aqui também no segundo quadrante. Se o ângulo estiver aqui no terceiro quadrante, ele é negativo. E se ele estiver no quarto quadrante, ele é negativo. Daqui a pouco eu vou fazer exemplos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por enquanto tem que entender só o sinal. Agora vamos analisar o cosseno. Cosseno, ele está marcado no eixo X. Eixo X, o lado da direita do X é positivo e a esquerda do X é negativo. Então nós vamos separar dessa forma. O que está à direita, aqui no eixo X, é positivo. E o que está à esquerda desse eixo é negativo. Então, eixo X, em relação ao eixo X, que é o cosseno, se eu tiver um ângulo no primeiro quadrante e no quarto, ele vai ser positivo. Se tiver no segundo e no terceiro, ele vai ser negativo. Agora a tangente. A reta tangente, ela está encostadinha bem nesse local. Vou pegar o desenho da tangente. Essa aqui é a reta tangente. Então, se eu tiver um valor, um ângulo nesse primeiro quadrante, nós vamos analisar, ele está nessa parte de cima, ele é positivo. O que for marcado na parte de baixo dessa reta é negativo. Então, está em cima é positivo, está aqui abaixo é negativo. Usando esse rascunho aqui, ó. Se eu tiver, então, um ângulo nesse primeiro quadrante, ele está marcado lá acima, é positivo. Se eu marcar um ângulo aqui também, eu vou projetar para lá. Ele vai ser também positivo. Se o ângulo estiver nesse quadrante ou nesse quadrante, eles são marcados na parte de baixo, vai ser negativo. Então, tangente positiva está marcada no primeiro e no terceiro quadrante e tangente negativa no segundo e no quarto. Então, a tangente, como ela está marcadinha nesse local aqui, o que estiver aqui no primeiro quadrante e no terceiro é positivo, porque elas vão ser marcadas lá na retinha. E o que estiver no terceiro e no quarto vai ser negativo, porque ela vem para baixo. Então, vamos para um exemplo. Todas as vezes que nós tivermos a trabalhar com um ângulo, qualquer que seja ele, eu tenho que fazer a redução ao primeiro quadrante. Aquelas medidas que vocês estudaram, todas elas, os ângulos de 30, 45, 60, eles são ângulos que estão todos aqui no primeiro quadrante. Quando vocês pegarem uma tabela também trigonométrica de seno, cosseno e tangente, os valores vão ser de 0 até 90. Então, nós vamos ter que trabalhar sempre com os valores aqui do primeiro quadrante. O que quer dizer reduzir ao primeiro quadrante? Então, se eu colocar, por exemplo, um ângulo de 30 graus, eu tenho aqui uma abertura de 30 graus. Esses 30 graus eu vou comparar sempre aqui com o eixo X. Eu poderia também marcar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar uma abertura aqui de 30 graus, aqui de 30 graus, aqui também de 30 graus e aqui também de 30 graus. Só que eu estou comparando 30 graus em relação ao eixo X. Qual é a medida desses ângulos aqui no eixo do ciclo trigonométrico? A medida é essa que está bem aqui, ó. Essa e essa. Então, esse ângulo tem 30 graus,
Esse aqui, como esse é 180, se eu tirar esses 30, esse ângulo tem 150 graus. Como aqui é 180 mais esses 30, 180 mais 30, eu vou ter um ângulo de 210 graus. Aqui é 360 menos 30, então esse ângulo é um ângulo de 330 graus. Ou seja, se eu estiver fazendo o exercício e pedir o seno de 330, eu tenho que reduzir esse 330 para ver quanto ele vale lá no primeiro quadrante. Ou seja, 330, 210 e 150 são todos equivalentes ao ângulo de 30 graus. Nós sempre vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Fazendo um exemplo que fica mais fácil para entender isso daqui. Por exemplo, encontre o seno, cosseno e a tangente de um ângulo de 300 graus. Seno de 300 graus, cosseno de 300 graus e a tangente de 300 graus. Ela vai ser semelhante a qual seno, qual cosseno e qual tangente. Para poder saber no ciclo trigonométrico, nós vamos desenhar aqui primeiro o ciclo e 300 graus, ele está marcado em qual quadrante? Aqui eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. O 300 graus, ele vai estar aqui nesse quadrante, ou seja, ele está no quarto quadrante. Aí eu vou verificar daqui até aqui. Quantos graus tem? Do 300 até o 360, eu tenho 60 graus. Então, isso também é equivalente aqui no primeiro quadrante a 60 graus. Então, o seno, cosseno e a tangente de 300 graus são semelhantes ao seno, cosseno e a tangente de 60 graus. 60 graus. Opa, de 300 a gente não sabe, mas de 60 a gente sabe. Aí nós vamos ter que fazer agora, primeiro, o estudo do sinal. Estudo do sinal. Se eu tiver que trabalhar com seno, vou fazer logo os desenhozinhos separados. Seno, cosseno e a tangente. O seno, na parte de cima, ele é positivo e na parte de baixo, negativa. Cosseno é positivo à direita, negativo à esquerda. E a tangente é positiva no primeiro e terceiro, negativa no segundo e quarto. Aqui nós estamos trabalhando com o primeiro e o quarto quadrantes. Nosso ângulo está aqui, no quarto. Aí nós vamos analisar. Quarto quadrante e primeiro. Se os sinais forem iguais, o seno continua sendo positivo. Se eles forem diferentes, a gente vai ter que trocar o sinal. Então, primeiro, o sinal. Aqui é menos, ele é mais. Então, nós vamos ter que trocar. Aqui é mais e mais, os dois sinais são iguais, então permanece positivo. Mais e menos, troca o sinal. E qual é o valor do seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E a tangente de 60 é a raiz de 3. Então, o seno de 300 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 300 é meio e a tangente de 300 é raiz de 3. Vocês vão fazer os exercícios da página 23, os números 19, 20, 21 e 26. Na questão 19, eles pedem somente para vocês encontrarem se o valor aqui é positivo ou se ele é negativo. Valor positivo ou negativo. Lá diz o seguinte: em cada item determine a quais quadrantes a extremidade de alfa pode pertencer. Então, o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, se ele é negativo, vocês vão analisar. Cosseno negativo, vai estar em quais quadrantes? Vocês vão voltar lá naquela tabelinha do cosseno e vão verificar. Cosseno negativo é no segundo e no terceiro quadrantes. Então, resposta disso daqui, segundo quadrante ou no terceiro quadrante, para fazer somente isso. 2.120 graus, lá na questão 20 eles querem saber se é positivo ou negativo. Então, primeiro, como na aula passada, vocês vão determinar esse 2.120 em qual quadrante
ele tá. Eu vou parar um pouquinho porque a questão 20 diz: determine se é positivo ou negativo o seno do arco de medida 2120 graus. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? A gente vai ter que achar qual é lá dentro do ciclo trigonométrico, a determinação positiva desse daqui, como na aula passada vocês fizeram exercício, né? Então, primeiro, eu vou fazer 2120 graus dividido por 360. Eu tenho que ter essas medidas dentro do ciclo de 360 graus. Como 2120 passa, né? Então, nós vamos dividir. Isso fica 5. 5 vezes 360 é 1.800. 2.120 menos 1.800 é 320 graus. Então, nós vamos marcar 2.120, ele é... é para achar o seno aqui, né? Não escrevi seno. Determine se é positivo ou negativo o seno. Então, aqui é seno. Então, isso é semelhante ao seno de 320 graus. E aí, nós vamos trabalhar o 320. Como que eu trabalho o 320? Vou marcar aqui no ciclo trigonométrico esse 320 graus. Então, eu tenho 0, 90, 180, 270, 360. O 320 graus, ele está entre 270 e 360. Então, ele está nesse quadrante. 320 graus. 320 graus, ele estando aqui no quarto quadrante, eu tenho que analisar, a pergunta lá foi somente se ele é positivo ou negativo. Eles não querem saber qual é o valor do seno, só se ele é positivo ou negativo. Então, já sei que ele está no quarto quadrante, aí vou analisar agora o sinal. O sinal do seno, na parte de cima é positivo, na parte de baixo aqui é negativa. Como ele está aqui no quarto quadrante, então ele vai ser um valor negativo. Então, a resposta é negativa, porque ele está no quarto quadrante e o quarto quadrante é negativo. Então, todas as questões da 20 vocês vão fazer dessa forma. Na 21 também é bem parecida. A questão 21, eles pedem em qual quadrante os valores de alfa satisfazem simultaneamente isso e isso. Aqui ele pede a tangente de alfa menor do que zero e o cosseno de alfa menor do que zero. Então, primeiro, faço o desenho aqui do meu ciclo trigonométrico. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto. O cosseno, ele é positivo no primeiro e quarto e negativo no segundo e terceiro. E aí nós vamos analisar. O que está sendo pedido aqui? Esse sinal é o sinal menor. Menor que zero, e aqui também menor que zero. Menor que zero quer dizer negativo. Se fosse maior que zero, o sinalzinho para o outro lado, ele seria positivo. Então, ele quer o valor menor que zero. Tangente menor que zero, ou seja, tangente negativa. A tangente negativa aqui no segundo e no quarto quadrantes. E o cosseno é negativo no segundo e no terceiro. Analisando esse com esse, onde é que coincide? Eu tenho segundo aqui também. Aqui eu tenho quarto e aqui eu tenho terceiro. Esses dois de baixo não coincidem. Então, só coincide essa situação aqui no segundo quadrante. Então, segundo quadrante é a resposta. É apenas o segundo quadrante que nós vamos ter uma tangente negativa e um cosseno negativo também. Aí vocês vão fazer as outras, tá? Do 21, do A até a letra E. A questão 26 pede, calcule o seno de 1110. Então, primeiro passo aqui, para poder achar esse seno de 1110, nós vamos fazer aquela divisão. 1110 dividido por 360, porque eu tenho que saber dentro da circunferência, dentro do ciclo trigonométrico, de 0 a 360, qual o valor do ângulo, né? Então, 1110 dividido por 360 é 3. 3 vezes 360 é 1080. Subtraindo um do outro vai sobrar 30 graus. Ou seja, deu 3 voltas completas e um ângulo de 30 graus.
Então, seno de 1110, ele é semelhante ao seno de 30 graus. E aí nós vamos trabalhar. Qual é o valor do seno de 30 graus? Seno de 30 graus, vocês sabem que vale meio. Então, essa é a resposta, meio. Quando vocês tiverem o valor em radiano, dá mais trabalho trabalhar com radiano. Então, é mais simples para vocês primeiro transformar esse radiano em grau. Como é que a gente pode fazer para transformar isso daqui? Porque eu quero achar qual é o semelhante dele, né? Então, primeiro eu faço aquela regrinha de 3. Eu vou fazer 25π sobre 3 e está para x, eu quero saber quanto vale isso em grau, assim como o 180 graus está para π. 180 está para π. Beleza, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui agora. Eu posso cancelar logo esse π com esse π, esse vezes esse. Então, sobrou x vezes 1, x. E aqui eu tenho 180 vezes 25 sobre 3. Bom, eu posso simplificar 180 com 3. 3 por 3 fica 1. 180 por 3 fica 60. E 60 vezes 25, 6 vezes 25 é 150, coloco mais um zerinho, 1.500. Então, o ângulo que eu tenho aqui é o ângulo de 1.500 graus. Então, o cosseno de 25π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de 1.500 graus. Agora é só resolver como essas anteriores. 1.500, vou lá fazer a divisãozinha. 1.500, vou fazer a menor determinação positiva, que foi o que vocês fizeram na aula passada. 1.500 dividido por 360, vai ficar 4. 4 vezes 360 é 1.440. 1.500 menos 1.440 é 60 graus. 60 graus. 60 graus agora é o que nós vamos fazer para colocar aqui. O cosseno de 1.500 graus é semelhante ao cosseno de 60 graus. Então, 60 graus, como está no primeiro quadrante, não preciso nem fazer estudo do sinal. Cosseno de 60 é só colocar direto o valorzinho dele aqui. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Se por acaso cair no segundo, terceiro ou quarto quadrante, tem que fazer esse estudo do sinal, né? Mas como caiu no primeiro, ó, 30 e 60, eles estão no primeiro, o primeiro é sempre positivo. Então, não preciso fazer. E aí, vocês vão fazer esse exercício também, todo ele, e depois tirem a foto e mandem lá na plataforma, tá bem? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.